Olá, eu me chamo Guilherme Norberto, eu sou ex-aluno da escola, me formei ano passado e eu tô fazendo esse vídeo para ler com vocês e comentar a minha redação do Enem, parágrafo por parágrafo, legal? Porque a professora Maria dos Anjos comentou comigo que seria relevante para as aulas, trabalhar o modelo e tudo mais, e aqui estou eu com muita vergonha. Então, desculpa primeiramente pela qualidade do vídeo, pela qualidade do áudio, não sei se vai ficar bom, é a primeira vez que estou fazendo isso, então desculpa mesmo, não, tá? Eu espero que fique bom. Eu fiz toda uma engenhoca aqui, que por trás do que vocês estão vendo realmente tá uma bagunça no meu quarto, mas enfim, espero que dê certo e que ajude vocês. E desculpa também pela demora em sair esse vídeo, porque eu precisava esperar que o Enem disponibilizasse o espelho da redação. E eu precisava ter um dia livre, vago, pra poder fazer o vídeo, a edição e tudo mais. Então acabou demorando um pouco, mas desculpa mesmo e vamos lá. Eu esqueci de falar que esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube em modo privado para vocês poderem acessar quando vocês quiserem, tá? Pelo link. Então eu vou deixar o link com a professora. Quem quiser acessar depois em casa, ela passa o link e vocês assistem de boas, tá? Não compartilhem nas redes sociais porque não é esse o foco, entendeu? Eu vou ler com vocês e vou tentar explicar mais ou menos qual foi a linha de raciocínio que eu segui ao longo da minha redação. Eu tô aqui com o meu rascunho e eu vou ler com vocês, mostrar o que eu grifei, o que eu não grifei, inclusive mostrar pra vocês o texto motivacional, coisas que eu usei daqui. As pessoas ficam com medo, tipo, se pode ou não usar informações do texto motivacional. E pode, na verdade pode sim, você só não pode... Enfim, eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo, né? Vamos. No seriado americano Glee, um dos corais concorrentes do Novas Direções é um grupo formado por apenas surdos que se mostram capazes de cantar em conjunto, não demonstrando dificuldades. Fora das telas, essa é uma realidade que continua distante de ocorrer. Com isso, medidas são necessárias para resolver o problema no Brasil. Segundo o filósofo Kant, o ser humano é o que a educação faz dele. Na frase, não há distinção de quais seres humanos, isso porque todos têm o direito de recebê-la. Contudo, as pessoas brasileiras portadoras de surdez ainda não desfrutam do pleno direito em serem qualificadas nas escolas públicas. Apesar disso, não se pode ignorar que a sociedade apresenta preconceitos na admissão de funcionários surdos. Todavia, a questão está longe de ser resolvida. Percebe-se hoje os danos do tardio reconhecimento da Libras como segunda língua oficial do Brasil, ocorrido em 2002. Os professores do Estado não possuem domínio da linguagem, bem como não há seu ensino aos demais alunos. Isso faz com que a comunicação não ocorra entre todos os cidadãos. Sendo assim, novas medidas devem ser adotadas para sanar o impasse. O MEC tornará obrigatório a realização de cursos de capacitação aos funcionários da educação e adicionará à grade curricular nacional, às disciplinas de códigos e linguagens, o ensino da Libras a todos os estudantes. Essa ação fará com que o Brasil, no futuro, possua nativos das duas línguas oficiais, possibilitando o diálogo entre todos da população. Ademais, o Ministério do Trabalho criará leis que atuem como catalisadores à admissão de deficientes auditivos nas empresas. Dessa forma, o Brasil se tornará um país justo e igual para os cidadãos. Então, no primeiro parágrafo eu introduzo o problema geral, de forma bem ampla. No segundo, eu explico por que isso é um problema. E no terceiro parágrafo, eu vou falar o que impede esse problema de ser resolvido. E aí, eu citei Glee, porque meu repertório é esse, né, gente? Eu fiquei pensando, putz, o que eu vou citar, velho, de surdos, que eu não sei nada. Porque o Enem gosta que você pegue as coisas que você vem adquirindo ao longo da sua formação acadêmica e cite, né? E você pode citar desde Memórias Póstumas de Brás Cubas até uma alusão pop, por exemplo. E então, eu comecei a minha redação citando Glee para poder apresentar um problema. Isso dentro de um cenário fictício, né? Ou seja, eu peguei um exemplo de onde surdos têm uma educação boa e coloquei que no Brasil isso não está ocorrendo. Isso é um problema no Brasil que a gente tem que resolver esse problema, né? E percebam também que eu deveria ter colocado esse problema no Brasil aqui em cima. Era para eu ter colocado fora das telas, essa é uma realidade que continua distante de ocorrer no Brasil. Mas eu esqueci de pôr. E aí eu coloquei na linha de baixo e a pessoa corrigiu, entendeu e obrigado, não descontou pontos, né, por causa disso. É legal você colocar no seu segundo parágrafo porque que é um problema aquele tema, entendeu? No caso aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aí eu coloquei uma frase bem clichê, porque vocês vão aprender ao longo do ano que existem várias frases legais, prontas, que você só joga ali na redação,
pra dar uma enriquecida nela, mas você não pode simplesmente jogar ela ali. Você tem que dar um jeito dela fazer sentido na sua frase. E foi quando eu coloquei que na frase não tem distinção de quais seres humanos, porque todos têm direito de recebê-la, inclusive os surdos, né, gente? Então, eles não estarem recebendo a educação que eles deveriam é um problema. E a gente não pode ignorar que a sociedade apresenta preconceitos na admissão de funcionários surdos. Aqui eu coloquei, e foi um perigo, porque eu não coloquei nenhum dado que explique isso, então não foi descontado ponto, mas era interessante você demonstrar como que você está falando que a sociedade apresenta preconceitos, mas você não colocou nenhum dado. Então, não coloquei, foi perigoso, né? Eu devia ter colocado, eu não sei se no texto motivacional tem que, mas não é um dado específico, né? Mas, enfim, deu certo. Então, vocês viram que eu coloquei 2 motivos do porquê que é um problema. Todos têm direito de recebê-la, mas eles não estão recebendo, porque são surdos e não tem essa estrutura. E porque aí também um outro problema é que a sociedade tem preconceitos na admissão desses funcionários. No terceiro parágrafo, eu vou falar o que impede esse problema de ser resolvido. Consegue acompanhar? E aí, a Libras, isso é aqui, tá, gente? Eu peguei do texto motivacional, que a Libras ela foi reconhecida só em 2002 e ela existe faz muito tempo. Então, tipo, pensa, todo mundo deveria aprender a se comunicar por gestos, mas não sabemos porque nós nunca aprendemos isso na escola. E os professores do estado mesmo não têm domínio sobre a língua, Libras, e então isso faz com que a gente não se comunique com os surdos. Por exemplo, ano passado, indo para a escola, eu pegava ônibus com 2 surdos, um homem e uma mulher, acho que era um casal. E eu vi eles se comunicando e tudo mais. E quando eles queriam, por exemplo, pedir informação para alguém, quando eles queriam falar com o cobrador ou com o motorista, era um negócio absurdo, porque eles não conseguiam, sabe? Tem que ficar fazendo mímica, uma coisa assim. Tipo, nós estamos dentro do nosso território, né? Tipo, se nós estivéssemos em outro contexto, em outro país, tudo bem, a gente tem que fazer um monte de, né? Dar um jeito para poder se comunicar. Mas nós estamos dentro do Brasil, dentro da nossa nação, um com o outro, e não tem essa comunicação. Quantas vezes você parou para conversar com um surdo? Tipo, você não sabe nem como dizer obrigado em Libras. E isso é um problema, cara. E o que impede esse problema de ser resolvido é que a gente não aprende na escola, a gente não aprende dentro de casa. Então, tipo, sabe, o sistema não tá nem aí pra isso. Então, no 4º parágrafo, você vai colocar a sua proposta de intervenção. Esse é o parágrafo, acho que um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter ideia para poder sanar o problema. Mas assim, e nessa parte, nesse parágrafo, você tem que ser criativo e responder umas questões. Quem vai fazer, o que vai fazer, por que vai fazer, pra que vai fazer. Louco, é muita coisa para responder, mas vamos lá. Quem? O MEC. O que ele vai fazer? Vai tornar obrigatória a realização de cursos de capacitação aos funcionários da educação e vai adicionar à grade curricular nacional comum o ensino de Libras para todos os estudantes. Por que ele vai fazer isso? Porque essa ação fará com que o Brasil no futuro possua nativo das 2 línguas oficiais, possibilitando o diálogo entre todos. No 3º parágrafo eu coloquei 2 problemas. O problema da educação e o problema da comunicação e da educação, e o problema de que temos preconceitos na admissão desses funcionários. O Ministério do Trabalho criará leis que atuem como catalisadores à admissão de deficientes auditivos nas empresas. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, colocando uma cota dentro das empresas, X de funcionários tem que ser surdo. Isso vai fazer com que as empresas tenham que admitir surdos. E você conclui, nossa, mas por que eu vou fazer tudo isso? Você está falando que eu vou ter que investir dinheiro, eu vou ter que mobilizar um monte de pessoas. Para que eu vou fazer isso? Porque dessa forma, o Brasil se tornará um país justo e igual para os cidadãos, cara. Entendeu? Você fechou ali sua redação e é isso. Então, louco. Tá um calor esse quarto, gente do céu. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse esqueleto de redação que eu dei pra vocês.
Porque quando a gente tem uma estratégia, na verdade não é bem estratégia a palavra, é quando você tem o hábito de escrever sempre daquele jeito, você vai conseguir falar sobre qualquer coisa, porque você já está acostumado a, por exemplo, pensar numa alusão, e aí você vai colocar por que é um problema, e depois você vai colocar por que o problema não foi resolvido, depois você vai falar da proposta de intervenção. Então, tipo, você vai sempre ter você tem o hábito de escrever daquele jeito, então você vai só, viu o tema, é isso, vamos lá. E você vai começar, entendeu? Bom, eu peguei aqui uma redação que eu fiz ano passado, foi a última redação de estudo que eu fiz antes do Enem, que era sobre as complexidades do combate à homofobia no Brasil. E eu vou mostrar essa redação que eu fiz pra vocês terem uma noção de que o esquema é o mesmo. Só mudaram as palavras, as articulações ali, os argumentos. Mas na verdade, a forma de escrever é a mesma. No livro As Vantagens de Ser Invisível, de Stefan, o personagem gay Patrick sofre agressão física no refeitório da escola em que estuda, ficando desacordado após o ocorrido. Fora da literatura, a violência ao grupo LGBT continua sendo uma realidade no Brasil, tornando-se necessária a tomada de novas medidas que resolvam a questão. Então, o estilo, a introdução é a mesma, só mudaram as palavras. Aí, no segundo parágrafo, o filósofo Jean-Paul Sartre afirmou que a violência, independente da forma como se manifesta, é sempre uma derrota. O grupo gay da Bahia estima que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Só em 2016 foram, em média, 127 homicídios. Nas escolas, 27% dos homossexuais declaram ter sofrido discriminação e preconceito. Com isso, as pessoas sentem medo ao sair de suas casas, visto que as ruas e os estabelecimentos brasileiros se tornaram inseguros. Todavia, muitos problemas impedem a resolução do impasse. No ambiente escolar, ocorrem as primeiras opressões, sendo 13% dos casos, bem como não há funcionários e defensores públicos nos juizados que protejam as causas ou leis que certifiquem algum direito à vítima, ocasionando apenas a computação das denúncias. Sendo assim, medidas são necessárias para sanar o problema. Primeiramente, o poder legislativo deve criar projetos de leis que assegurem aos agressores normas de punição, assim diminuindo as ocorrências. Logo após, em parceria com o Poder Judiciário e com a OAB, disponibilizar defensores públicos que levem adiante os processos de violência ao grupo LGBT, garantindo que sejam discutidas em júri. Já no meio escolar, é importante que o Ministério da Educação insira nos currículos estaduais debates e palestras que ministrem aos estudantes e professores a importância do respeito à diversidade sexual. Dessa forma, o Brasil será um país seguro para todos, independentemente da orientação sexual das pessoas. Eu fiz um adendo aqui enquanto eu lia, eu coloquei poder judiciário, mas é poder legislativo, porque quem cria leis é o poder legislativo. E aqui em parceria com o poder judiciário, porque é o poder judiciário que vai receber esses casos e vai julgá-los. E em parceria com a OAB, porque são os defensores públicos que vão levar adiante, que vai levar para o poder judiciário essas causas. Então, teve um problema ali na minha proposta de intervenção, mas dá pra vocês perceberem que o esquema é o mesmo, sabe? Se vocês gostaram do vídeo, que eu acho um pouco difícil, né? Me falem, sei lá, se eu puder fazer algum outro que possa ajudar vocês. De repente estou aí fazendo, né? Pra poder ajudar, porque é importante ajudar os amigos. Mas se vocês gostaram do vídeo e de repente quiser que eu fale sobre algum assunto, que eu dê alguma dica, que eu fale como que é na faculdade, por exemplo, qualquer coisa. Se vocês precisarem de mim, gente, é fácil me achar, não é difícil me achar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, um abraço pra quem quiser. Quem não quiser eu dou também, porque eu não tô nem aí. Então é isso, tchau.